Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe um assunto que definitivamente mudou a minha vida, ainda muda muito. E eu vim falar sobre identidade. Ok, Yara, mas por que identidade é tão importante? Eu, por exemplo, eu odeio a sensação de estar perdendo tempo. Que eu tô fazendo algo que não era pra eu estar fazendo, que eu sei que eu poderia direcionar a minha energia e todo o meu foco a algo que realmente faça diferença na minha vida. E até mesmo na vida das outras pessoas. Começou belo de um dia, que pra quem não sabe, eu sou formada em moda. Depois de trabalhar um tempo na área, ficar desempregada, eu tava quase desistindo completamente de trabalhar com moda, quando eu recebi a ligação de uma empresa para fazer uma entrevista, e eu fui. Fui lá, fiz a entrevista, super gostei, eles pediram para que eu começasse a trabalhar no dia seguinte, fiquei super feliz, pensei, ok, vamos trabalhar. Chegando lá, fiz todo o meu trabalho, gostei muito da equipe, o ambiente, porém eu não estava satisfeita. Tudo começou em um culto, onde eu estava de escala com mais uma amiga, e eu lembro que nesse culto estava vendo um mover muito grande e eu me sentia estagnada. Eu sentia como se eu estivesse parada, perdendo todo o meu tempo. E eu via as pessoas à minha volta, os meus amigos, e eu comecei a reparar as coisas que eles estavam vivendo no momento da vida deles, as coisas maiores, evoluindo espiritualmente, e eu comecei a me sentir para trás, como se todo mundo evoluísse, menos eu. E me bateu um desespero muito grande. E foi o momento que eu decidi falar com o Espírito Santo. Eu falei, olha, Pai, eu não quero mais estar aqui, nesse lugar estagnada. Eu quero viver coisas maiores com o Senhor, eu quero viver no centro do seu propósito. O que o Senhor tem pra mim? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Eu não sei, eu quero descobrir. Eu quero focar toda a minha vida no que o Senhor tem pra mim. E eu sei que é isso que o Espírito Santo precisava ouvir de mim naquele momento. Quando eu estava lá trabalhando, eu comecei a perceber que o meu coração não estava feliz de estar ali. Que não era o desejo, que não era, na verdade, que não era nem a minha vontade de estar ali. Mas eu construí na minha cabeça que eu precisava trabalhar com moda, porque eu sou formada nisso, eu tenho diploma, eu tenho experiência, então é nisso que eu preciso trabalhar. Isso que meu coração queria trabalhar. E quando terminou meu expediente, eu fui para a estação pegar o meu trem, e na volta eu vim conversando com o Espírito Santo e eu falei, olha, eu preciso ser bem sincera com o Senhor agora nesse momento. Eu sei que o Senhor abriu essa porta para mim, eu sei que o Senhor preparou isso, mas eu não quero estar ali. Eu não quero trabalhar para alguém. Eu não quero precisar acordar cedo, pegar transporte público, bater cartão, sentar na frente do computador e ficar lá o dia inteiro. Eu não quero isso. Eu quero ter liberdade para trabalhar, para poder criar. E nesse processo de descobrir com o que eu ia empreender, porque esse era o meu desejo era empreender, mas eu não sabia com o que eu ia empreender. Abrir uma loja de acessórios, algo que tem a ver com moda, com roupa, eu não sabia muito bem. E durante essa procura eu conheci um livro chamado Caminho do Artista. E essa belezinha aqui, e graças a esse livro que eu tô aqui conversando com vocês, eu espero que de alguma forma esse conteúdo desperte em você o mesmo que foi despertado em mim. Sede e fome pelo propósito. Deus disse para Jeremias que ele o conhecia antes mesmo do ventre da mãe dele, da mãe de Jeremias, o gerar. E ele tinha já uma história, já tinha um propósito para Jeremias. Então, se foi assim com o profeta Jeremias, também é assim conosco. E antes de eu começar a falar sobre todo esse processo e tudo o que ele envolve, eu preciso que você entenda que você sim é capaz de passar por isso. É um processo que exige muito que você seja 100% sincero consigo e com o que você precisa fazer. Tenha paciência, porque não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Esse processo de descoberta é para sempre. E quanto mais você cava para descobrir mais de si, mais coisa o Espírito Santo te revela. Então pega um papel e uma caneta e começa a anotar. O processo começa com a nossa autodefinição. Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso interesse? E conforme isso for apresentado, você vai desbravar novos limites e até mesmo novos territórios. Você está guardado em caixinhas lá no fundo do seu baú. Lembre-se que o Espírito Santo ele quer agir através de você, da sua vida. Então não se julgue, não julgue o seu processo. Só deixe ele agir e cuidar de você nesse momento.
E como foi para mim me descobrir como artista? Através da minha autodefinição, eu descobri a minha paixão por desenho. E o que despertou mesmo em mim o desejo de fazer moda é o desejo de poder criar. O que move mesmo o meu coração é o desejo de criar. Nós somos filhos do Criador, então, por consequência, nós também temos o dom da criatividade. Ele é a própria criatividade. Quando a gente disfarça esse nosso desejo de fazer algo e acaba fazendo coisas paralelas, é exatamente o que a gente tem que fazer. E junto com essa resistência que a gente tem do nosso propósito, que sim está bem na nossa frente, existem gatilhos que nos fazem deixar isso de lado, deixar essa vontade, esse desejo cada vez mais inalcançável. Um dos gatilhos, e o primeiro que eu vou citar aqui, é o gatilho mental. Quando a gente diz para si mesmo que a gente não é capaz de fazer o que a gente quer fazer. Quando a gente aceita que é bom o suficiente, mas acha que a gente precisa fazer algo muito grande e de imediato. É normal a gente se sentir inseguro, mas o importante é que você foque no que te impede, no que te bloqueia de fazer o que você precisa fazer. E não se renda a esses pensamentos, não se renda aos pensamentos negativos que você não é capaz. Segundo tipo de gatilho, os comparativos. Eu acredito que esse é um dos gatilhos mais perigosos, quando a gente olha para o lado e a gente compara o processo do colega com o nosso, e aquilo faz com que a gente se desanime. O grande propósito de eu estar aqui é que eu sei que através do que eu faço, da minha arte, das minhas ilustrações, pessoas são curadas, pessoas são alcançadas pelo amor de Cristo. Porque é através desse amor que eu sou ministrada, eu sou curada e eu tenho coragem de avançar no que eu preciso fazer. E é isso que eu desejo para você, que esse mesmo amor, que esse mesmo sopro de criatividade que sopra em mim, que é o Espírito Santo, venha soprar na sua vida. Que você tenha essa experiência maravilhosa que eu tenho todos os dias quando eu sento para criar. Como se uma corrente elétrica tomasse conta do meu corpo e cada membro do meu corpo só obedecesse a isso. É exatamente assim que eu me sinto quando eu sento para criar. E o terceiro tipo de gatilho são as desculpas. E eu confesso que eu sou meio a rainha das desculpas. Talvez eu passe minha coroa para outra pessoa, porque eu sei que eu tô me libertando disso. Que é o gatilho que a gente arranja desculpa para não evoluir, pra gente não dar o passo à frente. Quer dizer que a gente não tem dinheiro suficiente para fazer o que a gente precisa fazer. Que o que eu tenho hoje é o suficiente para mim crescer no amanhã. Então não se preocupe se você tem o dinheiro suficiente, se você tem o espaço suficiente. Só se preocupe se você tem a vontade, se você tem o desejo de evoluir e crescer. Outro tipo de desculpa é achar que os seus sonhos não são importantes. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não dá um sonho pra gente, não coloca algo no nosso coração na qual Ele não tem o desejo de realizar. Ele não faz isso com seu filho. Então foque no seu sonho. Ele é importante sim, se tá aí, se queima no seu coração é porque foi algo dado por Deus, pelo Espírito Santo. Então ore para que esse sonho amadureça. Então ore para que o Espírito Santo te dê estratégia, desperte e abra os seus olhos para o seu propósito. E o outro tipo de desculpa é um muito famoso mesmo, que eu já dei, que é se importar com a opinião dos outros. Então, se eu posso te dar um conselho é não se importe com o que o outro vai pensar. Tudo vai acontecer através do mover do Espírito Santo. É por Ele e para Ele. Aprenda a se cuidar e a se proteger. Isso vai ajudar muito no processo de reconstrução. Outra coisa, você precisa renunciar a todas as velhas ideias. Toda ideia, todo estereótipo que impede você descobrir o seu chamado, ele precisa ser removido do seu coração. Não espere o apoio das pessoas porque elas não irão entender o que você está passando. Isso depende 100% de você e do Espírito Santo. É um trabalho em dupla entre você e Jesus, somente vocês dois. A opinião dos outros não pode ser o termômetro que você usa para saber se você está no caminho certo ou não. Esses dias eu escutei que o nosso relacionamento com Deus deve ser reflexo no nosso relacionamento com as outras pessoas. E não ao contrário. Então é o seu relacionamento com Deus que vai definir o termômetro se você está no caminho certo ou não. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, tudo fica mais leve, o processo fica mais leve, porque Ele carrega toda essa bagagem pesada que a gente ainda insiste em carregar. Então, se o seu relacionamento com Deus é na base da misericórdia, do amor, da dedicação, isso vai refletir na forma como você se enxerga e enxerga o seu processo. Então, hoje eu tenho muito mais paciência com o que eu vivo, com as experiências, com o processo que eu vivo,
Porque eu sei que Jesus tem paciência comigo, porque ele mostra isso no relacionamento que a gente tem no dia a dia. Eu sei que Jesus está aí do seu lado, movendo as águas paradas do seu coração e despertando o desejo de mudança, o desejo de viver algo novo e maior. Agora vamos lá. Eu vou te passar uns exercícios para você fazer. Se você quiser fazer aos poucos ou tudo de uma vez, fica a seu critério. Você é livre para fazer como você quiser, ok? Primeiro exercício. Repita para si mesmo que você é capaz. Repita quantas vezes for necessário para que você entenda que você é capaz e que o seu sonho é importante. Então escreve aí as suas palavras de afirmação e repita isso para si mesmo na frente do espelho, se você quiser, até que você entenda. Em seguida, faça uma lista com 20 palavras de afirmação. Por exemplo, os meus sonhos vêm de Deus e Deus tem poder para realizá-los. Por que 20, Ara? Para que você consiga e você se esforce a enxergar tudo que há de bom aí dentro do seu coração. Em seguida, faça uma lista com todas as objeções, todos os pensamentos que são contrários às palavras de afirmação que você escreveu. Todas essas objeções são as amarras que te prendem a ir mais alto, a você fluir, a você florescer. Para cada objeção que você escrever, terá uma palavra de afirmação para te incentivar. Dê a si mesmo a dádiva da fé, de acreditar que você é capaz, de acreditar que Deus já escreveu uma história para você, que Ele tem um propósito para a sua vida, você só precisa descobrir. A sua transformação é a maior mensagem que você pode passar para o seu próximo. Maior forma e a melhor forma de evangelizar. E para finalizar essas tarefas, eu preciso que todos os dias você leia a lista que você fez com as palavras de afirmação. Se autoanalise. Você tem conseguido deixar todo esse ceticismo de lado? Outra coisa, faça uma lista com tudo que você gostaria de fazer. Desde viagens, hobbies, outras profissões, enfim, tudo que você sempre quis fazer. A partir dessa lista, separe 2 coisas que você sempre quis fazer, mas sempre deixou pra lá. Torne isso um objetivo da sua semana ou do seu mês, não sei, mas que se torne um objetivo. Penúltima coisa, faça uma lista com todas as coisas que você gostaria de mudar em si mesmo. Pode fazer da menor mudança para maior ou vice-versa, mas faça essa lista. Última coisa, faça uma lista com 5 profissões imaginárias. Por exemplo, profissões que você gostaria de ter quando criança ou quando adulto. E se pergunte, seria possível viver pelo menos uma pequena parte dessas vidas imaginárias? Só fazendo essa viagem ao nosso interior a gente consegue descobrir o nosso propósito. Foi fazendo essa lista com profissões, fazendo essa viagem ao interior que eu descobri que eu sempre fui uma artista, mas eu guardei esse desejo no fundo do baú por ceticismo e comecei a viver sem propósito. Tudo que eu falei aqui eu fiz, eu vivi, eu ainda vivo, então eu posso falar com autoridade sobre esse processo, que sim, ele dá retorno, ele tem resultados, mas depende 100% de você, da sua dedicação a isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você conhece alguém que precisa descobrir o seu propósito, que precisa escutar o que eu disse, envie esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai amar e vai edificar a vida dela. Beijo, até a próxima!